as nossas aulas, né, da escola bíblica, cujo tema é Perfil Homens Piedosos, tá certo? Então, queria convidar você a pegar a sua Bíblia. Nós vamos juntos abrir o Evangelho de Marcos, capítulo 8, e nós vamos ler a partir do versículo 34. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Aqui nós encontramos Jesus falando sobre a importância e sobre como é uma vida discipular, ok? Uma passagem muito conhecida, e desde quando eu ouvi sobre João Calvino, domingo passado, Martinho Lutero, no outro domingo, e eu estava olhando e considerando essa passagem e avaliando o quanto esses homens decidiram viver a vida discipular. E a gente vai ler juntos esse texto para que a gente possa compreender um pouquinho mais de como Deus usou a vida deles, como eles responderam ao chamado do Senhor. Versículo 34, algum irmão pode ler? Nós vamos ler até o versículo 9 e 1 do capítulo seguinte. Então, vamos começar pelo versículo 34. Quem quiser pode ler, algum irmão ou alguma irmã, tá certo? Vamos lá então, versículo 34 primeiro. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perderá. E quem perderá a vida por causa de mim e do meu evangelho, salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma. 37. Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos. Versículo 1 do primeiro capítulo. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que os que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com o poder do reino de Deus. Amém. Primeira aula nossa, Martinho Lutero, estava onde? Qual país? Aonde? França? Não. Na Alemanha, certo? Domingo que se passou, nosso outro reformador estava onde? Esse sim estava onde? Na França, mas depois ele se mudou para onde? Para a Suíça, numa cidade específica, bem pontual, chamada o quê? Genebra, ok? Hoje então a gente vai para onde? Quem conhece a bandeira aqui? Inglaterra, tá certo? Então a gente vai começar aqui falando um pouquinho sobre o século XIV e o século XV na Inglaterra, ok? Vamos lá então. A Inglaterra ela estava coberta por uma densa noite de trevas espiritual. O momento da Inglaterra era um momento sombrio, assim como nos outros países que a gente está considerando a reforma. A Europa vivia um momento difícil e pesado. Lembra que eu falei até no domingo, na mensagem da noite, uma coisa que abalava os europeus era uma doença. Vocês se lembram da doença? Qual que é o nome dela? A peste bubônica, conhecida também como a peste negra. Entre 30 a 40 milhões de pessoas o quê? Mortas pela doença. E aí a gente vê nos livros de história, né? O pessoal usando aquelas máscaras
meio que de pato, né? Não sei se vocês se lembram aí das fotos. E é esse momento terrível onde muita gente está questionando a sua própria espiritualidade. Isso também não é diferente então na Inglaterra. A igreja na Inglaterra permanecia enclausurada na escuridão da ignorância espiritual. Ou seja, assim como na Alemanha, assim como na França, assim como a gente ouviu depois na Suíça com João Calvino, o momento, a ignorância das pessoas era o quê? Era muito significativa. As pessoas não sabiam nada sobre a Bíblia, nada. Assim como a gente pode se lembrar, o culto era pregado em que língua? Em latim. O povo não falava latim, como que entender? Ninguém entendia nada daqueles sacerdotes, dos bispos que direcionavam a igreja. A igreja estava perdida. Literalmente a igreja estava morta. Uma outra coisa importante, o conhecimento das Escrituras havia sido extinto até aquele presente momento. E aí a gente pode parar e pensar um pouquinho, mas sabe, só o povo? Não. Os líderes espirituais também viviam nessa situação. Os líderes espirituais, lembra? A gente falou um pouquinho sobre isso. Eles liam a Bíblia com as lentes de Aristóteles, dos filósofos. Como ler a Bíblia com as lentes desses homens? A gente vai até notar agora na história desse homem, William, que ele só pôde estudar teologia depois de 9 anos na universidade, que criaram barreiras. E quando ele foi estudar, adivinha como que ele aprendeu? A ler a Bíblia usando Aristóteles e Platão. E depois ele começa a questionar, como assim, eu esperei 9 anos para aprender sobre Deus? Eu achei que ia aprender mais. Não, mas tem que ler ainda com as lentes dos filósofos. Como assim? Então, embora nessa época havia aproximadamente 20 mil sacerdotes na Inglaterra, 20 mil sacerdotes, para o ano, para o século, para aquela época, é muita gente. Porém, eles não podiam traduzir nem sequer a oração do Pai Nosso para que a igreja pudesse orar. Não traduziam nada. Alguns pedaços de cópias foram distribuídas por um homem chamado Wilkfield, ou Wilkfield. No ano de 1300, ele começou a traduzir a Bíblia, não traduziu por completo, e algumas coisas que eles tinham eram manuscritos escritos à mão. Alguns homens desses começaram a ter contato com a Bíblia a partir disso, mas fora isso não se tinha nada. E a Bíblia que esses homens usavam era da tradução do latim para o inglês, não era nem baseado vamos dizer assim, no grego e no hebraico, era uma tradução, vamos dizer assim, da tradução. Então, mesmo assim, homens usavam e começaram então a ter acesso a isso. Vamos lá. No ano de 1401, é aprovada então uma lei pelo parlamento então ali da Inglaterra. Essa lei se chamava de Aerético Comburindo. O que significa isso? Isso significa o seguinte: está permitido queimar hereges na estaca. Qualquer pessoa que resolver traduzir a Bíblia, ensinar a Bíblia conforme bem entende, vai ser queimado na estaca. 1401. Depois, a Constituição de Oxford também decretou que ninguém poderia traduzir a Bíblia. Ninguém. E eles acreditavam que se alguém pegasse para traduzir a Bíblia, qual que eram as desculpas? Você não é muito espiritual. Você pode traduzir errado. Você não tem, às vezes, a altura hierárquica dentro da igreja para estar fazendo isso. Então eles limitavam de várias formas
para que ninguém pudesse ter acesso. Quando nós chegamos em 1519, quanto tempo aqui já se passou do início da reforma através de Martinho Lutero? Quanto tempo? Hã? 2 anos, certo? Ok? Então 2 anos se passaram da reforma, aliás, do início da reforma, então, na Alemanha. E aí, então, até ensinar a Bíblia em inglês, nesse período a gente estava falando do ano 1401, Constituição de Oxford e aquela lei, todo herege queimado na estaca, ok? Passou-se mais de 100 anos, certo? Olha só a situação. Continua ainda. Até ensinar a Bíblia em inglês era considerado o quê? Crime de morte. Ou seja, o Ronaldo chegava para mim e falava: Zaf, vamos aprender a Bíblia lá em casa? Vamos. Ah, mas não tem na língua, não tem problema. Eu vou traduzir para você enquanto a gente está ensinando, né, do latim ou do grego, e eu vou ensinar a palavra de Deus. Não se pode fazer isso. Mesmo não tendo a Bíblia na própria língua, eles não podiam transmitir ela na língua da nação. A reforma havia começado em algum momento e com certeza iria chegar na Inglaterra. Então a reforma já havia começado 2 anos antes e em algum momento ela ia chegar na Inglaterra. Isso era certo. Mas um fato marcante aqui nesse ano de 1519 é que morre um grupo de ingleses porque eles começaram a ensinar a Bíblia para algumas pessoas. 7 homens foram mortos, queimados por ensinarem a Bíblia, ou eles estavam tentando ensinar especificamente a oração do Pai Nosso. Foram levados diante do povo, né, amarrados na estaca e atearam fogo neles, vivos. Esse era o cenário, então, ali da Inglaterra, um cenário muito pesado. E aí, uma pergunta para a gente considerar. Um dos lemas da reforma era somente a Escritura. Lembra da nossa primeira mensagem à noite? A gente falou, a gente está falando então sobre os 5 pilares da fé e a gente falou somente a Escritura, falando da importância disso. Mas, como isso poderia chegar ao povo inglês? Porque se é somente a Escritura, um dos pilares da fé que transforma pessoas, a Constituição não permitia. Se alguém abrisse a boca para falar da Bíblia, era queimado vivo na estaca. Como que ia reverter esse quadro? Então a gente vai falar sobre esse homem, William Tyndale. Esse homem, então, ele vai ser um homem fundamental para a reforma protestante na Inglaterra. Tá bom? Então agora a gente vai avançar um pouquinho na vida desse camarada aí, então chamado William. Tá bom? Vamos lá então. Primeira coisa, ele nasceu em 1494. Sua família vivia na zona rural. Ele veio de família de fazendeiros ricos. Isso permitiu que ele fosse encaminhado para Oxford. Não sei se todos sabem, mas Oxford na época era considerado uma das melhores universidades da época. E ele foi enviado para essa universidade. Ele tinha 2 irmãos, e esses 2 irmãos assumiram os negócios da família. Então, como ele era de família rica, tinha muitos bens, posteriormente, então, quando ele foi estudar, ele não voltou mais ali para sua casa. Os irmãos, então, assumiram os negócios da família, deram continuidade ali àquilo que o pai, né, fazia e dominava e tomava conta. Quando o William, então, ele chega lá em Oxford, ele demonstrou tamanha
habilidade com línguas, ok? Quando vocês olham para uma frase dessa, vocês consideram alguém que tem habilidade com línguas, com linguística? O que vocês consideram? Vamos lá. O que vocês pensam quando a gente está falando de um homem assim? Aprende o idioma com facilidade. Hã? Aprende outro idioma com facilidade. Aprende os outros idiomas com muita facilidade. Alexandre matou a pau. Agora tem uma questão muito importante. Quantas línguas vocês acham que o William aprendeu na universidade? Chuta aí. Hã? 100? Quantas línguas vocês acham? Hã? 20. 20? Um pouquinho menos. 17. Hã? 18. 18? Menos. 17 ou 18, por aí. Olha, é um número considerável, mas a gente precisa avaliar. Ele aprendeu 8 idiomas. Gente, eu tenho tanta dificuldade para aprender inglês básico. Ele falava 8 idiomas. Ele falava hebraico, sabia hebraico, grego, latim, italiano, espanhol, inglês, alemão e francês. Muita facilidade, né? Só que é interessante que se a gente olhar para a história desse homem, ele não sabia isso por mera coincidência. A gente vai entender como isso foi importante para a vida dele. Uma segunda coisa, os eruditos o acompanhavam de perto. Imagina um rapaz da universidade de Oxford, com facilidade para aprender outras línguas. Não só sabia uma, sabia 8 línguas. Os professores faziam o quê? Poxa, a gente tem que investir na vida desse cara, né? Por quê? Porque ele tem futuro, tem sucesso aí a posterior da sua jornada. Então vamos lá, em 1512 ele graduou-se em arte e depois ele fez mestrado nessa mesma área. E então, 9 anos depois, ele foi autorizado a fazer, ou permitido então, a estudar o quê? Teologia. Então, depois de 9 anos que ele terminou todo o período, ele recebeu aprovação para estudar. E vocês se lembram do que eu disse no início? Ele estudava uma teologia o quê? Especulativa, que é o que eu disse no domingo, que se passou sobre os 3 degraus para alcançar o quê? O céu. E o último degrau que eles queriam ter relacionamento com Deus era através do quê? Da especulação. De que forma? Através das lentes de Aristóteles, de Platão e de outros filósofos. Sem os filósofos, eles diziam que não era possível estudar teologia. Então, olha só aqui que ele afirma, o William. Nas universidades, eles têm ordenado que nenhum homem olhe para a Escritura enquanto não for nutrido de aprendizado pagão por 8 ou 9 anos e armado de princípios falsos com os quais ele fica totalmente excluído do entendimento da Escritura. A Escritura é lacrada com falsas exposições, com princípios falsos da filosofia natural. O que esse homem, o que começa a acontecer com o William? O William ele começa a ver que tudo aquilo que ele estava observando no estudo dele dentro da universidade, para tentar aprender sobre Deus, era um ensino totalmente errado. Era uma visão totalmente humanista. Era uma visão que se baseava ali na filosofia. E nada era com critérios literalmente espirituais, com critérios que de fato pudessem trazer uma experiência correta e sólida nas Escrituras. E ele começa a ficar o quê? Incomodado. E é nesse momento que ele começa a ler
o Novo Testamento grego e ele começa a ler manuscritos de Martinho Lutero. E aí, mais ainda, começa o quê? A fé dele começa a crescer e a se desenvolver, e ele começa então a se incomodar com a situação. Ele se tornou mestre em arte com linguística e então altamente aclamado em Oxford em 1515. Em 1519 ele foi para Cambridge, considerada concorrente de Oxford. E por que ele se mudou para lá? Porque ele soube que lá, nessa outra universidade, existiam algumas brechas para estudar o Novo Testamento grego, como também os escritos de Martinho Lutero. Por isso ele falou, olha, é uma oportunidade única. Porque pensa só, ele está estudando já na melhor universidade, os eruditos já estavam acompanhando ele e falaram, não quero mais não, eu vou mudar para concorrente. É um negócio assim, pesado, né? Imagina, ele passou vários anos ali, ele está dizendo, olha, não quero mais saber de nada aqui. Então ele está dando início a um processo, literalmente, de começar a confrontar aquilo que de fato estava acontecendo no cenário inglês. Quando a gente chega então em 1520, surge um grupo que eles começam a chamar de Pequena Alemanha. Vários alunos começam a se reunir, eles fazem um pequeno grupo para estudar o Novo Testamento grego e os manuscritos que, vamos dizer assim, as frases, os livros que Martinho Lutero então estava escrevendo contra a igreja, combatendo a igreja e toda a situação. Então, William estava no lugar ideal, se ele queria de fato aprender a palavra. Levanta-se homens com o mesmo desejo dele. E, gente, essa história, ela é linda, mas apesar dela ser linda e maravilhosa, ela tem vários traços de muita tristeza na vida desse homem, né? E a gente vai ver então no decorrer aqui da história. Em 1521 vai ser um ano marcante para a vida desse homem, William. Ele decidiu se afastar da esfera da academia para estudar e digerir o Novo Testamento. Então ele decidiu abandonar a universidade, se mudar para o interior para estudar a palavra de Deus. E lembrem-se, não era na sua língua, ele ia estudar a Bíblia em grego, Novo Testamento grego. E então, ele assumiu o trabalho no condado como um capelão, tutor e secretário desse homem chamado John Walsh. Ele estudava com profundidade os escritos de Lutero e ele lia o Novo Testamento de Erasmo, que era ali uma versão então do grego. E certa vez William teve uma pequena discussão ali na sua casa, onde ele estava trabalhando com um homem ali, um sacerdote local. E olha só que interessante o que aquele clérigo católico afirmou no final da conversa, porque ele estava dizendo assim: a Bíblia precisa ser dada a todo o povo. Ele dizia o seguinte: enquanto a Bíblia não estiver nas mãos do mais humilde camponês, de nada vale o que a igreja está fazendo. Então ele insistia nesse negócio da palavra de Deus, das escrituras, e ele também combatia o papado, tudo aquilo que estava sendo ensinado. E olha só o que esse homem, esse sacerdote disse a ele: é melhor ficarmos sem a lei de Deus do que sem a lei do Papa. É melhor ficarmos sem a lei de Deus do que sem a lei do Papa. Pesado, né? Olha só a afirmação.
é um líder espiritual da igreja. Ele está dizendo: a gente vai seguir ao Papa do que seguir o quê? A palavra. E sabe o que ele respondeu? Eu desprezo o Papa e todas as suas leis. E a conversa acabou ali, né? Então ele está inconformado, e esse era o cenário que a gente está falando da Inglaterra. Então, em 1523, ele vai para Londres se encontrar aqui com esse camarada aqui, Gilbert, né? Não sei que falaram certo o nome dele. Esse homem, ele foi um dos apoiadores até mesmo de Erasmo para a formatação da Bíblia grega. E ele pensou o seguinte: já que esse homem ajudou Erasmo, o que eu vou fazer? É o homem certo para se pedir ajuda. Como ele queria trazer ao povo a Bíblia inglesa, ou a Bíblia para o povo na mesma língua do povo, o inglês, ele falou assim: esse cara é o homem certo. E o que acontece? Ele vai em direção a esse homem, e esse homem diz que não, na Inglaterra você não vai fazer isso. Na Inglaterra você não tem o meu apoio. Aliás, na Inglaterra você não tem o apoio de ninguém. Ninguém. Imagina você empolgado aí com um projeto, vamos dizer assim, audacioso do reino de Deus, e você vai conversar com alguém que você acha que é um líder espiritual, e você chega lá e responde: ó, não vou fazer nada disso não, vou ficar quietinho onde você está, você não vai desenvolver nada, 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 nada. William, o que ele faz então? Ele fica ali em Londres por algum tempo, e ele começa a pregar então nessa igreja em Duster, né? Assim eu posso dizer. Surge então, que eu acredito que um enviado de Deus na vida desse homem. Ele tem o seu primeiro mantenedor do seu ministério. O que acontece? Um homem ouve as pregações dele na igreja e fala: esse homem é diferente. E um dia ele chamou esse homem para conversar. Chamou o William para conversar, esse comerciante. Ouviu aquilo que ele estava idealizando, e ele falou o seguinte: viu, eu vou te sustentar. Não precisa procurar trabalho não. Eu vou te manter. Olha só como que Deus está movendo ali aquilo que ele queria soberanamente fazer na Inglaterra. Esse homem sustenta o William por aproximadamente 1 ano. E o que ele faz nesse período de 1 ano? Ele elabora um plano para fazer o quê? Para traduzir a Bíblia. A princípio, o Novo Testamento novo. Mas o William chega a uma triste conclusão. Ele compreende que precisava abandonar o quê? O seu país. Vocês se lembram do ano de 1401 que eu acabei de falar? Qual que era, o que acontecia quando alguém era visto tentando traduzir uma Bíblia ou ensinando ao povo? Oi? Colocado na estaca e era queimado o quê? Vivo. A gente tem que considerar também, a gente às vezes não para para pensar nisso. A gente assiste esses filmes dessa época, e se tem uma coisa que a gente se depara nesses filmes, e eu e a Bárbara a gente gosta de assistir séries também, desses períodos e tal, uma coisa que a gente vê nas séries e acontece nesses livros também, é uma palavrinha terrível. Vocês sabem o que é que acontece? Com muita regularidade entre esses homens? Traição. Traído pelas pessoas que estavam à sua volta. Por isso ele não queria permanecer ali, porque era um ambiente totalmente hostil e existia uma grande possibilidade disso acontecer. Então,
Vamos avançar. Na primavera de 1524, aos 30 anos de idade, Tyndale navegou para o continente europeu para empreendimento de tradução e publicação. E de que forma ele fez? Ele fez uma festa, convidou os amigos, estou indo embora para traduzir a Bíblia aqui no país vizinho europeu. Não, foi quietinho. Saiu de mansinho, ninguém soube, poucas pessoas, e ele então partiu para um outro país. Sem a permissão do rei, nos 12 anos seguintes, jamais voltaria à Inglaterra. Ele fez tudo ilegalmente, viveu no exílio pelo resto de sua vida, viveu em solo estrangeiro como fugitivo e criminoso da coroa inglesa. Quando ele sai do país dele, ele manda várias cartas para o rei da Inglaterra. Ele fala para o rei: rei, eu quero entregar a Bíblia para o povo precisa ler a Bíblia. E sempre ele ouviu o quê? Não, volte para cá, não faça isso, não e não. Ano de 1524, William Tyndale viajou em secreto como alguém que em breve seria fugitivo da coroa inglesa. Conta a história que é bem provável que ele foi primeiramente para Wittenberg, na Alemanha, para conversar com quem? Com Lutero. E é legal que existe uma briga aí, os historiadores não sabem ao certo dizer se é verdade ou não, mas diz que existe um manuscrito onde tem uma chamada numa palestra um momento que Martinho Lutero estava ensinando, e tem o sobrenome Tyndale presente nessa lista nesse ano. Então existe uma briga, alguns dizem que sim, alguns dizem que não, mas ele foi para a Alemanha e ficou ali naquela região, e é bem provável que ele teve então uma conversa com Martinho Lutero. Então a gente precisa se lembrar também que em 1522 Lutero já havia terminado a tradução da Bíblia alemã. Então desde 1517 a 1522 Martinho Lutero tinha traduzido toda a Bíblia e entregou para o povo. E alguém mais, vamos dizer assim, mais sábio para orientar esse homem era quem? Era o Lutero, porque ele já estava passando por esse processo de entregar a Bíblia para o povo, né? Então Lutero tinha muita experiência para compartilhar. Havia então na Europa a partir de 1525, e aqui a gente já está caminhando para o final. Nesse ano William traduziu o Novo Testamento. Em 1526 ele revisava o Novo Testamento e ele então imprimiu o Novo Testamento. Em 1530 ele traduziu e imprimiu os 5 livros de Moisés. Em 1531 ele traduziu o livro de Jonas. Em 1534 ele revisou e reimprimiu Gênesis e o Novo Testamento. E em 1535 ele traduziu livros de Josué a Segunda Crônicas. E é uma coisa legal, vocês já ouviram falar daquela Bíblia King James? Dessa versão? King James? É uma versão muito benquista por algumas pessoas. Muitos dizem que foi alguns tradutores pontuais que a traduziram, né? Mas os estudiosos dizem que ali dos 100% da Bíblia, 90% da tradução da King James é dele, do William Tyndale. Olha só que bacana, né? E aí a gente olha de volta para a Inglaterra, só que o William está fora de lá. Como que as Bíblias vão começar a entrar na Inglaterra? Ele quer levar a Bíblia para o povo. Como vai entrar? Então ele começou literalmente a contrabandear Bíblias. Aliás, especificamente o Novo Testamento para a Inglaterra em fardos de roupa.
Então, o navio que enviava roupa ali para a Inglaterra, o nosso famoso linguajar, ele muqueava, escondia as Bíblias ali por debaixo dos panos, para que o povo tivesse acesso. E os amigos dele recebiam lá na Inglaterra as Bíblias e disseminava. Foi um impacto. A primeira remessa que chegou lá, sabe quantas Bíblias foram? Para nós a gente vai falar que é uma tiragem pequena, mas para a época é muita. 3.000 Bíblias foram distribuídas. Assim que os sacerdotes da igreja viu o que começou a acontecer? Perseguição. Muita gente começou a morrer. Muita gente foi levada para a cadeia porque tinha a Bíblia. E o povo sedento pela palavra e a igreja não permitindo que o povo lesse a Bíblia. Limitando o livro mais precioso que a Inglaterra lhe precisava. Em 1526 o livro foi banido pelo bispo, em Londres. 3.000 Bíblias, assim como eu disse, foram enviadas. Nos 8 anos seguintes, 5 edições de Bíblias impressas foram enviadas à Inglaterra. Então, nos 8 anos seguintes, o William ele revisava o Novo Testamento. A gente não tem aí as versões, revista atualizada, NVI, como se fosse assim, uma revisão, a cada ano ele lia de novo. E era interessante que ele mudou palavras bem pontuais para fazer com que o povo entendesse as expressões de forma bem significativa. E uma palavra bem simples, na tradução católica, principalmente no latim, a palavra ágape, agapau, que a gente sabe que o significado é o amor sacrificial, na língua, na Bíblia católica é traduzida como o quê? Vocês se lembram? A expressão amor que os católicos usam com regularidade? Caridade. Caridade. E ele traduziu como amor. Ele diz: o povo não vai entender isso aqui, o povo vai entender o significado de amor. E ele mudou várias palavras para trazer mais próximo ao linguajar do inglês, do povo da época. Então, assim como eu disse, a fúria inglesa brotava cada vez mais, era acendida ano após ano, quando as Bíblias invadiam a Inglaterra. Então vamos lá. Ele passou 12 anos fugindo de Londres. E aqui, gente, que é o momento que eu estava lendo a biografia dele essa semana, eu falava assim: puxa vida, imagina só você fugido, longe da sua família, longe dos seus amigos, e sabendo que vários deles estavam sendo mortos. Ele assistiu o surgimento da maré de perseguição e sofreu a dor de ver homens jovens que haviam se convertido por conta da leitura da Bíblia serem queimados vivos. Seu amigo mais íntimo, John, foi preso em Londres, julgado e queimado vivo aos 28 anos de idade. Richard, lembra das Bíblias contrabandeadas? Que conduzia os navios que levavam os livros de William Tyndale, a Bíblia para a Inglaterra. Ele foi traído, preso e queimado vivo. Isso tudo o William está assistindo. E se ele aparecesse em Londres, na Inglaterra, ele ia, a mesma coisa ia acontecer com ele. A mesma coisa. E então, William Tyndale foi marcado por uma devoção regular com a palavra. Ele é conhecido como o pai da Bíblia em inglês. E ele é considerado o primeiro dos puritanos que
e chamado até mesmo do avô do puritanismo na Inglaterra. E eu queria contar um pouquinho do final da vida dele. Qual é o final da vida desse homem? Né? O que acontece com ele? E eu gostaria aqui de compartilhar com vocês frases dele mesmo. E aqui a gente vai ouvir uma narrativa de um amigo dele chamado Fox, que escreveu a história de como ele foi preso. Tá certo? Prestem só atenção comigo. Na hora de jantar, o mestre William saiu com Phillips, e na saída da casa havia uma entrada longa e estreita, de modo que os dois não podiam prosseguir lado a lado. O senhor William queria deixar Phillips passar à sua frente, mas Phillips não aceitou de maneira alguma e pôs o mestre na frente, pois pretendia demonstrar grande humanidade. Assim, o mestre, sendo um homem de grande estatura, foi à frente de Phillips. Pessoa de altura mediana seguiu atrás dele, mas havia policiais dos dois lados da estrada, sentados em cadeiras que, por estarem ali, podiam ver quem entrava e saía. Passando pela mesma estrada, Phillips apontou seu dedo sobre a cabeça do mestre William, à sua frente, para que os policiais sentados à porta vissem que era ele a quem deviam pegar. A seguir, eles pegaram e o levaram para o procurador do imperador, onde ele jantou com aquele homem naquela noite. Depois, o procurador-geral foi para a casa de Poins e mandou tirar dali tudo que era do mestre Tyndale, bem como seus livros e outras coisas. William foi levado para o castelo de Fulford, a 29 quilômetros da Antuérpia, e ele lá permaneceu até ser levado para a morte. E eu queria terminar então lendo a última carta, que muitos dizem que talvez essa carta nem chegou ao seu amigo. É um pedido de socorro dele na cadeia. E essa carta diz o seguinte: William Tyndale enviando então ali para o seu amigo. Eu imploro a Vossa Senhoria e ao Senhor Jesus que, se for permanecer aqui durante o inverno, que o Senhor peça ao comissário para fazer a gentileza de me enviar dos meus bens que estão com ele um gorro mais quente, pois eu estou sofrendo muito de frio na cabeça. Eu estou afligido por um catarro perpétuo que piora muito nessa cela. Por favor, me manda um casaco mais quente, pois o que está aqui é muito fino. Eu só tenho um pedaço de pano remendado. O meu sobretudo está gasto. A minha camisa, ela está poída. Ele está com uma blusa de lã minha, que podia ter a vontade de me enviar. Eu também tenho com ele perneiras de pano grosso para colocar por cima e gorros de noite mais quente. Eu peço também que permitam que tragam a minha lâmpada à noite. Na verdade, é monótono eu ficar sentado sozinho no escuro, mas acima de tudo eu imploro e suplico sua clemência para estar logo com o comissário, para que ele bondosamente, olha só agora, gente, permita que eu tenha a minha Bíblia hebraica, a gramática hebraica e o dicionário hebraico, para que eu possa passar o tempo estudando. Por sua vez, Senhor, pode conseguir o que mais quer, nem que seja só para a salvação de sua alma. Mas se for tomada alguma outra decisão a meu respeito para ser executada antes do inverno, eu serei paciente, permanecendo na vontade de Deus para a glória da graça do meu Senhor Jesus Cristo, cujo Espírito eu oro para que possa sempre guiar o seu coração. O veredito de William saiu em 1536. Ele foi considerado e condenado como herege, desintegrado ao sacerdócio
E no dia 6 de outubro, ele foi amarrado a uma estaca, estrangulado pelo executor e depois consumido pelo fogo. Morto com 42 anos de idade. Essa é a história de William, conhecido aí como o pai da Bíblia em inglês. E para a gente concluir, meus queridos, isso não foi apenas um fenômeno literário, mas uma explosão espiritual. A Bíblia e os escritos de William foram os gravetos que acenderam a fogueira da reforma na Inglaterra. É interessante, a gente está ouvindo as histórias, todas essas fogueiras, esses gravetos começaram a pegar fogo, eles começaram a ser impulsionados com a leitura do quê? Da Bíblia. A Bíblia era lida e as pessoas ardiam em chamas por querer mais de Deus. Uma pergunta para nós, aliás, duas. Até onde estamos dispostos a ir com o nosso testemunho? Até onde estamos dispostos a ir no anúncio do Evangelho? A gente leu no início, o Evangelho de Marcos, capítulo 8, do versículo 34 até o capítulo 9, versículo 1. Até onde você está disposto a ir com o seu testemunho? Até onde você está disposto a sacrificar a sua vida em prol do anúncio do Evangelho? Até onde você está disposto a ir? Até onde você está disposto a servir ao Senhor? Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Meus queridos, William comprou a Bíblia com a sua própria vida. William deu a Bíblia para o povo, mas ele teve que dar a sua vida. Isso é a jornada do discípulo. Ele entendeu, não importa o que viesse a acontecer, o que importa é que o povo tivesse a palavra de Deus e compreendesse a beleza do Evangelho. Uma outra marca na vida dele, ele foi fiel às Escrituras. A importância também da Bíblia para a história do povo inglês. Meus queridos, até onde você está disposto? O que esse homem piedoso fez? Ele decidiu viver aquilo que Jesus propôs na palavra. Esse homem, ele decidiu apontar para Jesus na sua jornada. William, o pai da Bíblia inglesa, que a gente possa olhar para esse personagem, eu sei que alguma coisa deve ter marcado na vida dele, na história dele. Não sabemos se ele se casou, não sabemos se ele teve filhos, a história não conta isso, mas o que sabemos é que ele decidiu viver discipulado, tomou a cruz, negou as suas vontades e seguiu.